Olá, eu sou Leonardo de Oliveira Nicorena e esta é uma apresentação sobre tratamento de exceções, desenvolvida para a disciplina de Projetos e Implementação de Linguagens de Programação. Linguagens mais antigas não possuíam tratamento de exceções. Nesses tipos de linguagens, quando uma exceção ocorre, o programa é encerrado e o sistema operacional exibe uma mensagem diagnóstica, a qual pode ser significativa e útil ou apenas abstrata e críptica. Já nas linguagens com tratamento de exceção, os projetistas incluíram mecanismos que permitem aos programas reagir a certos erros em tempo de execução, podendo corrigir o problema e continuar. Nesse slide vamos ver alguns conceitos básicos. Exceção a qualquer evento não usual, errôneo ou não, que é detectável por hardware ou por software, que possam requerer um processamento especial. Tratamento de exceção é o processamento especial que pode ser requerido quando uma exceção é detectada. O tratador de exceção é o segmento ou unidade de código que realiza o tratamento de exceção. E uma exceção é dita lançada quando seu evento associado ocorre. A ausência de recursos de tratamento de exceções específicos não impede o tratamento de exceções definidas pelo usuário, detectadas por software. Uma alternativa é passar uma variável de estado com um parâmetro auxiliar e verificá-la imediatamente após o retorno. A segunda alternativa é passar um rótulo com um parâmetro, e no caso de ocorrer uma exceção, o programa retornará o ponto indicado no rótulo. Esse é um uso comum de rótulos com parâmetros em Fortran. E no terceiro caso, o tratador da exceção é definido em um subprograma, e quando a exceção é levantada, o tratador é chamado. Vantagens do tratamento de exceções. Sem o tratamento de exceções, o código necessário para detectar condições de erro pode ser muito confuso em um programa. O tratamento de exceções incentiva programadores a considerar diversos possíveis erros, e a propagação de exceções permite que um único tratador seja usado por um grande número de diferentes unidades de programa. Agora vamos explorar algumas das questões de projeto para um sistema de tratamento de exceções que é parte de uma linguagem de programação. Tal sistema deve permitir tanto exceções pré-definidas quanto exceções definidas pelo usuário. Uma questão que surge é como a ocorrência de uma exceção é vinculada a um tratador de exceção. Se os tratadores forem locais, muitos devem ser escritos, o que complica tanto a leitura quanto a escrita do programa. E se as exceções são propagadas, um único tratador pode tratar a mesma exceção lançada em diversas unidades do programa, o que pode requerer que o tratador seja mais geral do que o desejado. Outra questão relacionada à vinculação de uma exceção com o tratador é se a informação passada acerca de uma exceção pode ser disponibilizada para o tratador. Após o tratador da exceção ser executado, o controle pode ser transferido para algum lugar no programa fora do código do tratador. Essa questão é chamada de continuação de controle após a execução do tratador ou simplesmente continuação. O término é obviamente a escolha mais simples e, em muitas condições de erro, a melhor delas. Em outras situações, associadas a eventos não usuais, mas não errôneos, a escolha de continuar a execução é a melhor. Esse projeto é chamado de reinício. O reinício é útil se o tratador for capaz de alterar os valores ou operações que causaram a exceção, senão ela será simplesmente lançada novamente. Essa alteração é geralmente muito difícil de prever. Neste slide temos uma figura que representa o fluxo de controle de tratamento de exceções, discutido no slide anterior. Quando uma exceção é lançada, a execução do programa é direcionada aos tratadores vinculados a ela. O tratador escolhido é acionado e, dependendo da sua execução, pode continuar, terminar ou reiniciar. A execução de um subprograma pode terminar de duas maneiras, quando sua execução estiver completa ou quando encontrar uma exceção. A habilidade de executar alguma computação independentemente de como termina o tratamento de exceção é chamada de finalização, e é obviamente uma questão de projeto para o tratamento de exceções. Outra questão de projeto é se é permitido aos usuários definir exceções. No caso de permitir, há também a questão do escopo, o qual normalmente é o mesmo da unidade do programa que contém a exceção declarada. No caso de haverem exceções pré-definidas, surgem outras questões, como, por exemplo, se o sistema irá fornecer tratadores padrão para as exceções pré-definidas, ou se o usuário deverá escrever tratadores para todas as exceções. E também se as exceções pré-definidas podem ser levantadas explicitamente pelo usuário. Uma outra questão é se erros detectáveis por hardware podem ser tratados por programas do usuário. Se não puderem, todas as exceções são detectáveis por software. E por fim, existe a questão se as exceções podem ser temporariamente ou permanentemente desabilitadas. Por exemplo, suponha que uma linguagem tem uma exceção
pré-definida lançada quando um erro de faixa de índices ocorre. Muitos acreditam que erros de faixas de índice devem ser sempre detectados, e logo não deve ser possível ao programa desabilitá-los. Outros argumentam que a verificação de software de índice é muito cara para software de produção. Bom, agora vamos ver como é o tratamento das seções em C++. O tratamento das seções foi aceito pelo Comitê de Padronização do C++ em 1990. O projeto era baseado no tratamento de seções do CLU, ADA e ML. Uma grande diferença entre o tratamento de seções C++ e o de ADA é a ausência de seções pré-definidas. Logo, em C++, as exceções são definidas pelo usuário ou em bibliotecas. A forma geral do tratador de seções em C++ é o apresentado nesse slide. Dentro da cláusula try fica o código que pode levantar uma exceção, e cada função cat é um tratador de exceção e pode ter apenas um parâmetro formal. Um tratador com parâmetro formal, que é um sinal de reticências, captura todas as exceções. Ele é usado por qualquer exceção levantada se nenhum tratador apropriado for encontrado. Vinculando exceções a tratadores. Exceções de C++ são levantadas apenas por meio da sentença explícita true, cuja forma geral é true e o nome da expressão. Um true sem um operando pode aparecer apenas em um tratador. Quando aparecer, ele relança a exceção que é então tratada em um outro lugar. O tipo da expressão seleciona o tratador particular, que deve ter um parâmetro que case com o tipo da expressão. Exceções não tratadas. Uma exceção não tratada é propagada para o chamador da função em que ela é levantada. A propagação continua até a função principal. Se nenhum tratador é encontrado, o tratador padrão será chamado. Continuação. Após um tratador ter completado sua execução, o controle flui para a primeira sentença após a construção try, ou seja, a sentença logo após o último tratador na sequência de tratadores no qual ela é um elemento. E abaixo temos algumas escolhas de projeto que a linguagem C++ definiu. São elas: todas as exceções são definidas pelo usuário, exceções não são especificadas nem declaradas, o tratador padrão unexpected simplesmente termina o programa. Ele pode ser substituído por um tratador definido pelo usuário. Funções podem listar as exceções que podem levantar. Sem uma especificação, uma função pode levantar qualquer exceção. Avaliação. Não existem exceções detectáveis por hardware pré-definidas que possam ser tratadas pelo usuário, e as exceções não são nomeadas. O tipo do parâmetro formal de um tratador determina as condições nas quais ele é chamado, mas pode não ter nada a ver com a natureza da exceção levantada. Logo, o uso de tipos pré-definidos de exceções não promove a legibilidade. Tratamento de exceções em Java. O tratamento de exceções em Java é baseado no DC++, mas projetado para estar mais alinhado com o paradigma de linguagem orientada a objetos. Todas as exceções em Java são objetos de classes descendentes do Trouble. Classes de exceções. O sistema Java inclui duas classes de exceção pré-definidas, subclasses de Trouble. A primeira delas é Error, relacionadas a erros que são lançados pela máquina virtual Java, como não ter mais memória no monte, e elas nunca são lançadas por programas de usuários. A outra é Exception. São exceções definidas pelo usuário, que são geralmente subclasses desta. Tem duas subclasses pré-definidas, IOException e Runtime Exception. Por exemplo, Array Index Out of Bounds Exception e Null Pointer Exception. Tratadores de exceção. Em Java, eles têm a mesma forma dos DC++, exceto que cada cat deve ter um parâmetro e a classe do parâmetro deve ser um descendente da classe Trouble. A sintaxe de construção try é exatamente igual a de C++, que foi mostrada previamente. Uma instância da classe de exceção é fornecida com o operando da sentença true. Vinculando exceções a tratadores. Vincular uma exceção a um tratador é mais simples em Java do que em C++. Uma exceção é vinculada ao primeiro tratador cujo parâmetro é a mesma classe do objeto lançado, ou um ancestral dela. Exceções podem ser tratadas e então relançadas ao incluir uma sentença true sem um operando no final do tratador. Continuação. Quando nenhum tratador é encontrado na construção try, a busca continua na construção try mais próxima. Se nenhum tratador é encontrado em um método, a exceção é propagada para o chamador do método. Se nenhum tratador é encontrado em todo o caminho até main, o programa é encerrado. Para garantir que todas as exceções são capturadas, o manipulador pode ser incluído em qualquer construção try. Simplesmente é necessário utilizar a classe derivada exception. É claro, ela deve ser a última construção try. Exceções verificadas e exceções não verificadas.
A cláusula truth do Java é bastante diferente da de C++. Exceções das classes error e runtime exception e suas descendentes são chamadas de exceções não verificadas. E é claro, todas as outras são chamadas de exceções verificadas. As exceções verificadas que podem ser acionadas por um método devem ser listadas na cláusula truth ou tratadas no método. Agora vamos ver algumas escolhas de projeto definidas pela linguagem Java em relação ao tratamento de exceções. Um método não pode declarar mais exceções em sua cláusula truth do que um método que lhe sobrescreve. Um método que chama um método que lista uma exceção verificada em particular em sua cláusula truth tem 3 alternativas para lidar com essa exceção. A primeira delas é capturar a exceção e tratá-la. A segunda é capturar a exceção e lançar uma exceção listada em sua própria cláusula truth. E a terceira é declarar a exceção em sua cláusula truth e não tratá-la. O tratamento de exceções em Java tem suporte a finalizações, através da cláusula finally. Ela pode aparecer no fim de uma construção try, na forma mostrada no slide. O propósito da cláusula finally é especificar o código que será executado, independentemente do que acontece na construção try. A linguagem Java também possui suporte a asserções, que são sentenças no programa que declaram uma expressão booleana em relação ao atual estado da computação. Quando avaliada como verdadeira, nada acontece, mas quando avaliada como falsa, uma assertion error é lançada. As asserções podem ser desabilitadas durante o tempo de execução sem modificação no programa. Existem duas formas de definir asserções, são assert e a condição e assert condição expressão. Avaliação. Os mecanismos de Java para tratamento de exceções são melhorias em relação à versão de C++. A cláusula truth é melhor do que em C++. Em C++ ela diz pouco ao programador. A cláusula finally é frequentemente útil. O interpretador Java gera uma série de exceções que podem ser manipuladas pelos programas do usuário.